Bem-vindos! Você está ligado na Plena TV? Eu sou Ivan Machado e este é o programa Saúde em Pauta. A entrevistada de hoje é psicóloga formada na Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. Tem mestrado em Ciências da Saúde na Escola Nacional de Saúde Pública na Fiocruz. Doutoranda em Políticas Sociais pela Universidade Estadual Norte Fluminense, pela UENF. É psicanalista e psicóloga da rede pública, trabalhando no ambulatório da saúde mental no Parque Imperial, na nossa cidade. Atua também no atendimento particular. Ela é a doutora Denise Saleme Maciel Gondim e vai falar sobre depressão, causas, sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção. Bem-vinda, doutora Denise. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Quer dar uma palavra aos nossos telespectadores? Sim, claro. Primeiro, agradecer o seu convite, Ivan. Companheiro assim, de muito tempo, né, de lutas na saúde pública, e acho assim, essa escolha, né, de vir aqui falar da saúde mental, né, eu acho que o seu convite foi um convite assim, muito particular, muito importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Quer dizer, hoje a gente vive um momento na atualidade em que a depressão ela é praticamente assim o centro, né? Quase de todas os corrido, males. Né, doutora? Exatamente. Como nunca, né? Sim, sim. E o que é depressão, doutora Denise? Então, a depressão, ela é sempre... A depressão, na verdade, ela pode ser considerada uma doença, né? Como também um estado. A depressão, enquanto uma doença, né, como é entendida pela medicina, pela psiquiatria, é aquele quadro onde o sujeito tem uma baixa no seu humor, tem uma dificuldade nos relacionamentos, dificuldade nas suas atividades, né? Quer dizer, então é uma doença que acomete o indivíduo muitas vezes a vida inteira, né? E a gente tem o estado depressivo, que acredito que a gente vai ter oportunidade de falar mais adiante um pouquinho, que também muitas vezes é considerado uma depressão pelos sintomas que incomodam o paciente, os sintomas que inibem, né, as atividades também do dia a dia do paciente. Então, depressão, poderíamos dizer que é uma doença, né? Pode ser considerada uma doença. Sim. E como as doenças, elas têm uma etiologia, né? Sim. Quais seriam as causas principais que desencadeiam o processo da depressão? Então, a gente tem muitas causas que elas podem ser consideradas múltiplas, né? A gente, na verdade, assim, não entende a depressão como tendo uma causa, como, por exemplo, apenas uma baixa da serotonina, né, do hormônio da serotonina, ou, por exemplo, uma questão genética, hereditária, né? Quer dizer, a depressão ela é multicausal. Existem estudos, né, que já comprovam que existe uma transmissão das gerações que são passadas, né, de geração para geração e que tem a ver com os modelos, né, o modelo familiar, o modelo das identificações com os pais, com aquelas pessoas, né, mais importantes, como também as questões externas, né? Hoje você começou a falar aí esse mundo moderno, né? Quer dizer, o mundo contemporâneo, ele nos oferece muitas dificuldades, para depressão. Exatamente, né? Quer dizer, muitas dificuldades, né? Quer dizer, o enfrentamento das dificuldades nem sempre é possível para todos. O fator
causal familiar, ele não seria genético ou a influência genética pode ser o fator desencadeador da depressão? Então, hoje em dia não existem ainda pesquisas que conseguem isolar o gene, né, da depressão, como, por exemplo, o gene do alcoolismo, né, quer dizer, isso aí são estudos que sugerem, né, quer dizer, uma certa hereditariedade. Agora, a gente sabe que, na prática, existem sim famílias de pessoas depressivas, né? Quer dizer, a depressão que é transmitida, né, que é meio que passada, né, de geração a geração, pai, mãe, avô, bisavô. Só que a gente não pode se esquecer que as famílias, elas transmitem, né? Elas transmitem não só comportamentos, modos de ser. Não um fator genético, né? Exatamente. O fator comportamental, talvez. Não, exatamente, né? Não é algo biológico, né? Do nível biológico, né? E sim uma transmissão psíquica, vamos dizer assim. A depressão, como diversas doenças, né? Tem os seus sintomas. Como é que se identifica uma pessoa deprimida? Que sintomas? Isso é importante falar para o nosso telespectador, porque você pode, pelas palavras da doutora que vai falar, os sintomas você pode identificar no seu círculo de contato, de amizade, do dia a dia, pessoas com depressão que, pelos sintomas, quais seriam esses sintomas? Eu vejo que a depressão, ela é detectada muito assim pelo humor da pessoa, né? Então, não só a tristeza, né, mas a falta de vontade de tudo, né, do trabalho, a falta de vontade nos relacionamentos sociais, né, no lazer, né, na diversão, a falta de apetite também, ou até o excesso de apetite, né, porque aí falta e excesso, eles são muito próximos, né, mas enfim, um distúrbio, né, da alimentação, um distúrbio das emoções também, né? Alguma coisa que não se enquadra, né, naquele padrão, né, de que a pessoa sempre viveu. Então a depressão, ela torna a pessoa muito diferente do que ela sempre foi. Ou, então, ela sempre é uma pessoa deprimida, que é a diferença entre os deprimidos e os depressivos. Ah, sim. Porque existem pessoas, às vezes a gente pergunta assim a um paciente quando chega, mas há quanto tempo você tem esses sintomas? A minha vida inteira. Eu nasci assim. Então ele é um deprimido. Ele é uma pessoa depressiva. Né? De uma estrutura depressiva. Sim. Que pode... Não tem um episódio de depressão temporário, né? Exatamente. Ele é assim. Cíclico, né? Ele é permanentemente. Exatamente. Ele é assim, interessante. Né? E a psiquiatria chama até esse quadro de distimia, né? Que é um humor pessimista, um humor para baixo, uma dificuldade assim de fazer as coisas, tudo muito difícil. Cara, a vida toda negativa, exatamente, né? tudo muito negativo. Né? E a tristeza, ela pode ser considerada depressão? Qual a diferença entre tristeza e depressão? A gente vê as pessoas com variações de humor, né? Um dia estão mais alegres, outro dia estão mais tristes. Quando está triste, está deprimida necessariamente? Então, importantíssima essa pergunta, porque hoje as pessoas usam muito essa nomenclatura, né? Da mesma forma que usam, eu estou estressado. O que é estar estressado? É muita coisa, né? Hoje eu estou deprimida, essa semana eu estou deprimida. Então a tristeza não é necessariamente uma depressão. A tristeza, ela é um afeto, ela é um sentimento. Né? A depressão não, a depressão já é um quadro, né? Um quadro que pode levar a um adoecimento, né? Como a gente estava falando, e como pode ser também um momento, aconteceu alguma coisa, teve alguma situação de uma certa descompensação, seja no trabalho, né? Fora dali, ou também, uma outra coisa importante é assim... aquela pessoa que perde alguma coisa, né? E que ela precisa de fazer um processo de luto, de elaboração. Sim. Isso é tristeza. Sim. E é necessário. E vai passar. E vai passar. Passa quando é vivido, né? Porque
muitas vezes, quando aquilo não é vivido, Sim. às vezes lá na frente, Adia e vai aí aparecer desencadeia um... uma coisa muito mais grave, né? Interessante. A tristeza, então, necessariamente não é uma depressão, é um fator temporário, né? E importante de ser vivido, porque ele está na vida. Desencadeado, né? Por algum problema que a pessoa esteja passando. Exatamente. Então, exatamente. vamos dizer, chorar é preciso. Chorar é preciso, entristecer é preciso. Dependendo da situação que a pessoa está reagindo, é necessário, né? Hoje, a gente tenta não só mascarar, mas extinguir qualquer sofrimento da nossa vida, né? E isso é uma coisa muito falada por todos, né? Até mesmo a própria indústria farmacêutica, né? Que inventa medicamento para euforia, medicamento para felicidade, exatamente, né? Como se a pessoa não pudesse viver a sua vida dentro da sua própria natureza, né? A natureza da vida é essa, né? Isso mesmo. A gente ouve falar em depressão, e eu acho que toda família tem algum episódio de depressão ao longo da vida, né? E no século passado já se ouvia falar que a depressão era a doença do século, mas eu acho que não é daquele século somente. Me parece que vem também para o século atual e cada vez mais pessoas deprimidas, né? Existe tratamento para a depressão? Existe tratamento, e eu, só pegando esse gancho da última pergunta, né, da última questão, que eu acho assim, por que a depressão ela é considerada doença do século passado, e talvez até dos próximos, né? Porque cada vez mais as pessoas querem acreditar que a felicidade é possível. A felicidade plena, né? A felicidade total. E essa crença, ela traz muito mais tristeza e depressão. Cria uma expectativa que não se realiza. Não se realiza. Então, quer dizer, vamos dizer, o tombo é muito maior, né? Quer dizer, a pessoa, ela começa a investir, né, em objetos, em situações e tal, e ela não vai chegar àquilo, né? Agora, o tratamento é possível sim, né? O tratamento muitas vezes medicamentoso, né? A gente hoje tem uma oferta assim, de medicamentos que são muito importantes, né? Que causam inclusive menos dependência ou até nenhuma dependência, os antidepressivos mais modernos. E também as psicoterapias, né, a psicanálise, para que aquela pessoa possa dar um sentido àquilo que está acontecendo. Esse tratamento deveria ser, ou quase sempre é, multiprofissional. Psicólogo, psiquiatra, né, por causa dos fármacos, né? Sim, e a terapia conciliatória, né? É isso mesmo? O psiquiatra cuida da parte medicamentosa, é isso? Exatamente, o psiquiatra ele fica com a parte da medicação, da prescrição, né, e desse controle, né, não é só mandar tomar remédio e acabou, né, tem que acompanhar, e o psicólogo, o psicanalista, ele vai fazer com que, quer dizer, né, ou seja, ele vai possibilitar que aquele sujeito não só entenda, compreenda o que está acontecendo com ele, mas que faça uma aposta numa melhora, numa mudança de vida, numa mudança de posição, né, numa mudança da forma de olhar a vida, né, as coisas. E assim, só o remédio não adianta, né? Os próprios colegas médicos, eles sabem, aconselha, né, procurar um psicólogo muitos também, aconselham, né? muitos aconselham, né, e sabem que só o remédio não resolve. O remédio alivia um estado, né? Mas ele não resolve, né? Quer dizer, a resolução ela é muito mais complexa, né, do que tomar o remédio. Doutora Denise, fato na mídia, a gente ouve falar, né, aumentos de casos de suicídio. Eu acho que não é um problema local, regional, nem do Brasil, eu acho que é do mundo. Eu acho que é um fato real, né, lamentavelmente, alcançando até faixas etárias antes nunca vistas. O suicídio sempre é uma consequência da depressão. A depressão
é que leva ao suicídio? Eu não gosto assim de generalizar, né, de apontar um determinante, né, para uma situação assim tão complexa também, né? O suicídio é um fenômeno, né, um fenômeno que sempre existiu, né, mas que a partir do século XVII, né, vem se tornando, né, um problema de saúde, né, um problema de saúde pública, pelo menos as discussões. É inclusive assim, o objeto de pesquisa do meu doutorado hoje, né, o fenômeno do suicídio. E a depressão, ela tá na base, né, das causas, né? A gente não pode dizer que é a única causa, porque tem pessoas que elas decidem pelo suicídio sem estarem deprimidas, muito poucas. Muito poucas. O que a minha experiência me ensina cada vez mais é que a depressão, ela não tratada, ela não escutada, não valorizada, porque uma coisa importante também a gente destacar é que o mundo ainda não considera a depressão como um problema de saúde, acha que é frescura, vagabundagem, falta de vontade de trabalhar, né? Então, quando isso não é tratado, isso pode levar realmente ao fundo do poço. Um dos fundos do poço é o suicídio, né? Ou as tentativas de suicídio, né? Eu, recentemente, fui convidado a assistir uma palestra sobre o CVV, Centro de Valorização da Vida. Achei muito interessante e é um grupo voluntário de apoio, né, àquela pessoa que está com dificuldade, que pensa numa tentativa de suicídio. Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o CVV e que desse assim, essa orientação. Existe um número de telefone para falar, né, para essa pessoa recorrer na necessidade, na emergência. Como é que é isso, o CVV? Então, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, é uma ONG, né? Uma instituição assim, do terceiro setor que funciona já há muitos anos no Brasil, né? E no mundo, né? E, assim, por que não há uma visibilidade maior? Né? Exatamente por conta de uma sociedade que não quer saber do suicídio, não quer ouvir falar que suicídio existe, né? Hoje é muito comum. E o CVV, ele faz exatamente isso, né? Ele acolhe as pessoas que estão pensando, que estão planejando, que estão até na iminência, né, de tirar a própria vida. É uma instituição sem fins lucrativos e não é uma instituição de saúde, tá? Nem todas as pessoas... Existe um número de telefone do CVV, né? Existe, eu acho que é 188. Telefone, é 188. 188, né? Isso é o que funciona no Brasil. No Brasil inteiro. 24 horas. 24 horas, exatamente. Doutor Denise, é uma pena. Nosso tempo está se esgotando e o assunto não se esgota. Eu quero agradecer a sua presença aqui, a sua entrevista, a sua aula magnífica sobre o assunto e desde já deixar um convite para voltar ao nosso programa oportunamente, para continuarmos essa aula sobre a saúde mental. Sim. Fica aqui nosso convite e deixar um espaço para a senhora fazer as considerações finais dessa entrevista. Então, esse é um assunto assim, né, enfim, que me encanta, que me causa, né, eu não me canso realmente, né, de falar e gostaria muito de voltar para a gente dar continuidade e mais uma vez, assim, agradecer, né, agradecer o Ivan, agradecer também a audiência, né, das pessoas. Né. Muito obrigado, doutora Denise. Este foi o programa Saúde em Pauta. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, aqui na Plena TV, do grupo Folha da Manhã de Comunicação.